Olá, amigos, amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Loucura e Obsessão. Hoje estamos aqui na companhia das nossas queridas Gisele Risso, Jussara Kornigold. Alegria grande estar de volta depois de bastante tempo que nós não estávamos presentes aqui. Hoje vamos estudar o capítulo 9, que tem um título muito bonito, Novas Luzes para a Razão. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a proteção e o auxílio aos amigos espirituais que nos inspirem, nos guiem, nos protejam, para que possamos todos juntos aprender os ensinamentos de hoje, que possamos nos beneficiar de tudo que os amigos espirituais vão nos trazer através da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, da mediunidade do nosso querido Divaldo Franco e sob a proteção de Sueli Caldas Schubert, fundadora e mentora deste grupo. Pedimos que todos estejam protegidos, assistidos e guiados, que possamos estar unidos em prece, em vibrações de amor, de fraternidade, e que possamos ter um estudo de muita luz e muita paz. Que assim seja. Então, nós começamos hoje, como eu mencionei, o capítulo 9, nós vamos convidar a nossa querida Gi para fazer o resumo, apresentar o resumo para nós. Gi, com você. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, João, uma alegria ter vocês aqui conosco, estávamos com saudades de ouvi-los, e é uma alegria estarmos aqui também para apresentarmos o resumo do capítulo 9, intitulado Novas Luzes para a Razão. Então, neste capítulo, o mentor Filomeno de Miranda vem nos narrando que, quando a benfeitora emerenciana terminou o relato, ela convidou o Dr. Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda e um espírito chamado Felinto para conversar. E esclarece, então, a benfeitora. Como de hábito, quando encerrado o atendimento aos que vêm à consulta, são necessárias algumas providências para darmos prosseguimento ao primeiro serviço prestado. Não desconhecemos que, nos casos de obsessão e vampirização espiritual, estamos lidando com personalidades desencarnadas, psicopatas e portadoras de alta dose de insensibilidade emocional que as tornam perversas e inclementes. Hoje teremos, como de outras vezes, que destacar alguns voluntários do nosso grupo de trabalho socorrista para dar assistência àqueles que nos parecem mais vulneráveis às agressões dos seus exploradores psíquicos. Desse modo, requisitamos a ajuda para Carlos, Lício e Aderson, que prosseguirão recebendo assistência. Sabemos que quando esses obsessores reconhecerem que foram descobertos, eles investem com súbita irrupção de violência, num tentame final de desforço ou como medida de apavoramento, impedindo que os pacientes retornem ao socorro de que necessitam. Explica a mentora que a função dos assistentes que irão acompanhar os 3 jovens é a de serem vigilantes, sem que tomem qualquer providência precipitada em seu favor. Devem inspirar-lhes alento e coragem, bom humor e pensamentos superiores, de modo que possam romper as ligações com os adversários aos quais se acostumaram. Depois, Emerenciana nomeou para a tarefa 6 entidades que se postavam na primeira fila, destacando-as 2 a 2 para cada necessitado. Filomeno de Miranda pôde observar que se tratavam de bons espíritos, de mediana capacidade, igualmente vinculados às práticas da casa, exteriorizando grande bondade e interesse vivo pelo trabalho para o qual haviam sido designados. Prosseguindo, a benfeitora torna a falar.
já nos é possível compreender que vivemos em campo de vibrações, onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual, que apenas tem a finalidade de servir de imã, que atrai a atenção, de motivo para a fixação do pensamento. Emerenciano explicou que, diante do atraso em que muitos espíritos teimam em reter-se, as ocorrências de absorção das forças vivas das oferendas permaneciam em preponderância, exigindo contínua alimentação, quando já seria possível superar tal necessidade, direcionando o pensamento em sentido superior. Em nossa área de ação, dizia, o recurso é a vontade pessoal, com a consequente aceitação da lei do progresso, que a todos propele para o superior e para a liberdade. O silêncio no auditório era geral. Estava ali cerca de 60 entidades desencarnadas que operavam na casa. Eram silvícolas brasileiros, antigos escravos e anteriores praticantes do culto afro no Brasil. A mentora, ao largo do tempo, assim fazendo, libertava-os das práticas ancestrais ainda predominantes. Saímos do eito da escravidão, disse Emerenciano, com imenso reconhecimento às provas redentoras que nos lapidaram as arestas. Não foi a cor da pele que nos levou ao delito, mas sim o atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. A benfeitora lembrou o auditório que todos somos a soma das experiências adquiridas em várias condições sociais e em países diferentes ao longo dos milênios. Atualmente, constituímos um grupo de companheiros de jornada e não mais escravos coagidos ao serviço, como supõem erradamente muitos encarnados que buscam nossos recursos. Emerenciana também lembrou aos que a ouviam que há quem, na sua ignorância presunçosa, exija a presença dos protetores e lhes dá ordens expressas, atados à antiga dominação de senhor de que ainda não se libertou. É um erro, disse a mentora, que nos cumpre corrigir com bondade, porém com decisão. Terminados os trabalhos, o amigo Felinto permaneceu com Miranda e Dr. Bezerra em palestra edificante. Felinto supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca, aplicada em favor dos que eram vítimas das práticas fetichistas que para ali acorriam, rogando que fossem desmanchados os trabalhos da magia negra. Inquirido por Miranda a respeito da ação dos feitiços, Felinto esclareceu. A magia é uma ciência-arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem. Reservada à intimidade dos santuários da antiguidade oriental, a magia nada mais é do que o uso do magnetismo, que começava a ser descoberto, da hipnose e do intercâmbio mediúnico que os próprios imortais desencarnados propiciaram aos homens. A ignorância das leis vestiu essas práticas de rituais e de fórmulas ensinadas pelos espíritos, a maioria deles constituída de presunçosos e prepotentes, que se acreditavam deuses, exigindo sacrifícios humanos, animais ou vegetais, conforme o processo da evolução de cada povo. Conhecendo através do estudo e da repetição das experiências a exteriorização magnética das chamadas forças vivas da natureza e dos seres, manipulavam-nas com grande aparato para impressionar, colhendo alguns resultados que projetavam os sacerdotes e quanto as praticavam. Pela mesma forma, prosseguiu Felinto, percebeu-se que a aplicação de tais recursos podia ajudar ou entorpecer as criaturas, promovendo-as ou perturbando-as. Daí nascendo as duas correntes referidas, a magia branca e a magia negra. A maioria das criaturas ainda reage mais a uma ação negativa com a qual facilmente sintoniza do que a um gesto ou um ato sutil de afetividade, de gentileza.
É disso que decorre que, nas práticas da magia negra, há sempre aqueles que se fazem receptivos, como, por exemplo, abre aspas, a consciência de culpa inata, a insegurança emocional, os desajustes temperamentais, a invigilância moral, a insatisfação pessoal, a ociosidade mental, a conduta irregular e os débitos passados, que constituem campo vibratório propício à sintonia com as induções mentais dos maus, induções como telepatia e telementalizações perniciosas, e também as ondas da magnetização de objetos ofertados para as práticas nefastas, imantações fluídicas. E, por fim, a afinidade vibratória com os espíritos perversos e com os encantados, que se deixam utilizar na sua ignorância para estes fins ignóbeis ou elevados. Na cultura religiosa do passado e do presente, disse Felim, encontramos esses seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo, da água, respectivamente, gnomos, sílfides, salamandras e ondinas, que está lá na questão 525 a 540 de O Livro dos Espíritos. Felinto afirmou então que esses seres se encontram em trânsito evolutivo mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homini e o Homo sapiens, ainda destituídos de discernimento, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima, e que são utilizados pelos espíritos encarnados ou não para uma ou outra atividade, conforme tem demonstrado a experiência nesse campo. Lembrando que, acima de tudo e comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante. E Felinto, então, acrescenta: o determinismo não é absoluto, em face dos recursos do livre-arbítrio, que está sempre alternando o destino e os rumos da vida. A ocorrência nefasta, obsessiva, perturbadora se dará ou não, conforme a sintonia e a receptividade do indivíduo. Todavia, não resta dúvida de que, seja qual for o resultado da ação de quem a encaminhou para o mal, ocorrerá o choque de retorno, ou seja, volverá ao agente o efeito da sua realização. Filomeno de Miranda perguntou-lhe como ele atuava para desmanchar o chamado feitiço ou magia negra. Conhecendo as leis dos fluidos, podemos, de algum modo, manipulá-los conforme a sua constituição. Utilizamos-nos de alguns recursos e materiais que foram objetos da magnetização para atrair os espíritos que se lhes imantaram, usurpando-lhes energias. Em caso de alimentos e plantas, liberando-os da escravidão a que se atém, inclusive quando das grosseiras e macabras absorções de energia animal. Embora não recorramos a expediente idêntico no último caso, aplicamos forças fluídicas que os desconcertam emocionalmente, mudando neles a dependência da forma alimentar, a que se subordinam para outras expressões fomentadoras de vida conhecidas por todos nós. No passo seguinte, retemo-los em barreiras magnéticas e passamos à fase da doutrinação, do esclarecimento, pois que o nosso objetivo é a libertação espiritual do ser, não a mudança de lugar ou de forma, mantendo-o aprisionado. Por fim, temos em mente os impositivos do mérito ou demérito de cada paciente, auxiliando também no seu processo de crescimento espiritual. Agora nós voltamos a palavra para o nosso querido João para os aprofundamentos.
Obrigado, Gi. Então, nós vamos começar, então, os nossos aprofundamentos. Eu vou passar, então, a palavra para a Jussara, ela vai começar para a gente, tá bom? Você, Ju. Olá, pessoal, que alegria, estou muito grata de poder estar aqui com vocês. Fazia um tempo que eu não estava presente, mas estamos de volta. E realmente esse capítulo, não percam as cenas do próximo capítulo, porque a semana que vem vamos ter tratados assuntos muito interessantes que a nossa querida Eulália vai trabalhar. Mas nós vamos começar, então, dentro desse processo, né, que a mentora espiritual nos fala, né, a irmã emerenciana, nos lembrando de como deve ser a nossa postura ao nos dirigirmos a uma casa espiritual. Estou falando uma casa espiritual porque, nesse caso em particular, nós não estamos falando dos centros espíritas tradicionais, estamos falando de um centro de Umbanda, mas aonde eles mesmos determinam, estão fazendo o trabalho, né, branco, e aonde existe toda assistência e aonde nós vemos a presença desses mentores auxiliando, porque não importa aonde nós vamos ser atraídos espiritualmente, o que importa é o nosso processo mental. Como é que nós vamos nos colocar em relação a esse entendimento, ao entendimento espiritual, o que se passa no nosso ser íntimo. Então, nos explica a irmã emerenciana da necessidade que nós temos de nos lembrar de quando nós vamos a uma casa espírita, primeiro, o trabalho que foi realizado para que nós pudéssemos estar lá e tivéssemos, assim, a possibilidade de recebermos todas as bênçãos, todos os auxílios, o auxílio que vamos receber através dos amigos espirituais que lá se encontram, né? É um trabalho muito intenso, nós diríamos até 24 horas, né? Quando às vezes a gente acha, é só 1 horinha, 2 horinhas, eu vou, entro e saio. Mas nos fala da necessidade de nós nos lembrarmos, principalmente na hora de sairmos, a hora que retornamos ao nosso lar, no momento em que nós vamos nos preparar para o sono, de nós lembrarmos que nós estamos assim numa posição quase como se fosse um pós-operatório. Então é como se na hora que nós fôssemos na casa ao centro espírita, nós vamos receber assim o tratamento, né? O tratamento que nós necessitamos, é como se fosse uma cirurgia, e vamos para casa naquilo que seria um pós-operatório. Como é que a gente age num pós-operatório? Com cuidado, com a lembrança, nesse caso, como nós estamos falando de forças espirituais, dos fluidos, da energia que nós recebemos e como nós temos que estar conectados, é essa questão da mental, é essa questão de sintonia, é nós nos lembrarmos que o tratamento, ele às vezes ocorre mais no nosso campo espiritual, no corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, do que depois vai refletir no corpo, mas antes ele é feito justamente nesse processo. Então, eles se desenrolam assim em camadas profundas, que requer o nosso entendimento, né, a nossa compreensão, a nossa responsabilidade, tanto como paciente, como inclusive o trabalhador. Aquele que serve é chamado a uma constância, né, a haver vigilância ao seu alinhamento moral. Então, vamos nos lembrar que a assistência espiritual, ela não se limita ao contato físico, não se limita a essa parte, ao corpo material. E muitas vezes ela é muito mais ainda expressiva no campo espiritual, no campo emocional, no nosso campo psicológico, no nosso campo de espíritos eternos. Então, nós temos que nos lembrar de termos esses cuidados.
de mantermos a nossa mente nessa sintonia. Você veja que quando vão começar os trabalhos, né, eles realizam inclusive uma prece que fala, essa prece não é simplesmente um ritual, um protocolo, todo mundo começa com uma prece. Uma vez até me falaram, eu acho que no espiritismo tem bastante ritual, porque começa com prece, termina com prece, tem água fluidificada, e eu até fiquei pensando, né? Mas nós não fazemos isso com um ritual. O entendimento dessa sintonia mental, dessa harmonização espiritual, para que vibracionalmente, tanto a nossa mente quanto o nosso coração possa estar vibrando numa mesma frequência, para que os trabalhos possam ser realizados com êxito. Então, cada um que entra numa casa espírita tem a responsabilidade de manter essa frequência, de auxiliar a essa frequência. Mas nós vemos assim, por exemplo, a irmã emerenciana, quando ela está, né, determinando, assim, dizendo da necessidade de auxiliar, de acompanhar aquelas pessoas, e inclusive na cautela de acompanhar, mas sem interferir no livre-arbítrio, acompanhar à distância, mas sempre enviando as vibrações, os pensamentos positivos. Então, nós vemos que existe todo um trabalho da parte espiritual de nos proporcionar o tratamento completo. E ela verificando, né, que não é só aquele momento, essas 1 hora, 2 horas que a gente vai passar nessa casa espírita, que vai nos assistir naquela nossa necessidade. Nós precisamos desse acompanhamento, desse pós-operatório. E esses espíritos que se prontificam, né, porque eles querem crescer também, porque eles querem oportunidade de trabalho, eles vêm, né, e ela nessa lucidez, entendendo, né, a urgência que não é só daquele momento, mas de todo um acompanhamento, né? Então, nós vemos a postura desse espírito como sendo uma pessoa que tem aquela autoridade moral, ela tem capacidade de orientar com firmeza, sem violência, sem ser enérgica, sem dureza, mas sempre com aquela responsabilidade, né, como uma guardiã que ela é, né? Então, nós temos que nos lembrar que em qualquer processo de cura, não basta a gente tratar apenas os sintomas, também tem a questão da prevenção. Então, nesse processo, às vezes, de fragilidade, nós podemos estar muito mais vulneráveis às aproximações espirituais negativas. Então, por isso que existe todo esse trabalho de nos sustentar emocionalmente, esse processo de educação moral, para que, à medida que nós vamos realizando a nossa transformação interior, nós possamos realizar, auxiliar, né, nesse processo de cura integral. Então, nos fala ainda o capítulo da forma com que Manuel Filomena nos descreve, que a emereciana, assim, é aquela líder espírita, né, que é uma pessoa que antes de tudo é um servidor, que sabe renunciar ao ego, que trabalha pela harmonia coletiva, com humildade, com prudência e com responsabilidade. João, você queria acrescentar alguma coisa? É importante quando ela fala quando a gente fala dessas companhias espirituais, é importante a gente nos aprofundarmos um pouco nos processos obsessivos, né? Uma parte que ela fala, a irmã emerenciana fala da equipe que vai trabalhar nesse processo de acompanhamento, e às vezes a gente esquece que a obsessão é um caminho de 2 vias. 2 ou mais indivíduos que se harmonizam em vibrações, que se harmonizam em conexões e que começam esse processo que normalmente vem de longo tempo, mas o obsessor,
uma das características principais do obsessor é se sentir como vítima. E como vítima, ele é um espírito perturbado, que volta ao mundo espiritual com traços de psicopatia e que desenvolve uma frieza, uma insensibilidade, até uma crueldade. Então, como eles se desvinculam da emocionalmente da empatia, eles ficam presos ao quê? A impulsos primários. Nossos instintos de ódio, de desejo de vingança, que a gente traz das nossas primeiras encarnações, quando no nosso desenvolvimento o nosso processo era de defesa. E quando a gente deixava nossos instintos prevalecerem e trazia essas reações de nos sentirmos vítimas, gerando um movimento de resistência. Então, a obsessão, é importante a gente lembrar, ela não é uma punição divina. É simplesmente consequência de desequilíbrios morais e emocionais, dos dois, não só do obsessor, mas também do obsediado. Ninguém fica obsediado se não permitir que o obsessor se conecte. Kardec nos orienta que a obsessão ocorre por afinidade vibratória, não por arbitrariedade espiritual. E ele nos descreve nas fases diferentes da obsessão, simples, fascinação e subjugação, que a intensidade varia de acordo com a profundidade do vínculo e da sintonia. Quando esses laços inferiores começam a se romper, ocorre algo semelhante ao processo de abstinência de um vício físico-emocional. O espírito perturbado reage agressivamente, porque ele não quer perder o domínio que ele tem sobre o obsediado, e ele quer restabelecer o domínio perdido. Então, isso é importante ressaltar que a vigilância emocional, a proteção moral dos que estão sendo obsediados e a firmeza que eles possam enfrentar essa situação. Então, esse cenário reforça o que o trabalho de desobsessão, o que ele exige dos que participam desse trabalho: serenidade, prudência, sintonia elevada e, acima de tudo, um profundo amor. E entendendo e aceitando que a libertação não acontece de forma abrupta. Ela é gradual, cuidadosa e sempre amparada por vibrações superiores. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, no capítulo 33, Companheiros de Experiências, ele nos diz que, por mais endividado ou inferior que nasça um espírito no campo terrestre, as leis de Deus jamais o abandonam. E sempre existe a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, que é capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. E espírito algum, Emmanuel nos diz, por mais detestado ou ignorante, na instância física, não voltará ao mundo espiritual pelas leis de Deus, sem a dedicação de alguém que o ame. Então, os chamados protetores e guardiães não transitam apenas entre os lares humanos, sustentando os humanos para que não resvalem nos abismos do erro. Velam, igualmente, na sombra, insuflando esperança e consolação naqueles irmãos que despertaram além da morte, nos cáusticos do remorso e nas crises da loucura, que são resultado das faltas e transgressões que se afizeram no curso do estágio físico. Também pela psicografia de Chico Xavier, Alta de Souza nos relembra, num versinho muito simples e bonito, que a obsessão desconsola, no entanto, por mais que nos doa, é sempre a bendita escola que nos fere e aperfeiçoa. Então, quando a gente fala
que a irmã Emerenciana cita os cooperadores que vão trabalhar, os assistentes espirituais, né, que estão ali no auditório que ela apresenta a Manuel Filomeno de Miranda. E ela nos diz que eles são os pilares vibratórios, são firmes, silenciosos e constantes, que oferecem apoio moral e emocional, porém sem interferir ou decidir pelo assistido. Então, que é importante para a gente aqui compreender a diferença entre ajudar e assumir o problema do outro. A verdadeira ajuda não retira da pessoa a oportunidade de desenvolver a autonomia, a força interior, o discernimento. Então, o assistente, seja encarnado ou desencarnado, sempre tem que intervir com serenidade, jamais precipitação, porque uma intervenção apressada enfraquece o processo de aprendizado, gera dependência e inviabiliza a consolidação da reforma íntima. Então, a postura desses cooperadores ele requer a tranquilidade, confiança e, acima de tudo, amor. A presença influencia o campo mental, auxilia na quebra de sintonia com as vibrações inferiores e reforça a disposição do que está sendo obsidiado de se libertar. E o equilíbrio desses assessores atua como antifogo emocional, impedindo, então, que a perturbação se expanda. Então, seria isso, Ju. Algum comentário para acrescentar aqui? O importante é que nós também, dentro de alguns pontos que Manuel Filomeno de Miranda salienta, né, nesse capítulo, nós nos lembrarmos do propósito da casa, né? Nós começamos a falar a respeito da nossa postura, de nós nos lembrarmos que estamos rodeados pelos espíritos, muitas vezes não é porque a gente não vê que eles não estejam lá, espíritos de alto teor, como estamos falando dessa irmã emerenciana, né, do próprio Manuel Filomeno Miranda, Bezerra de Menezes, que acompanha esse trabalho. Então, o centro espírita, a casa espírita para todos nós, porque às vezes nós vamos só na necessidade, só no querer receber, mas na realidade ele acaba se transformando numa escola-oficina. O que seria essa escola-oficina? Porque à medida que nós continuamos nessa frequência, que nós abrimos a nossa mente para o aprendizado, para a vivência espiritual, então acaba se transformando numa oportunidade de uma educação contínua, né? Dentro desse processo psicológico, da nossa análise, do nosso comportamento, de como nós estamos nos comportando. Mas além desse estudo, dessa reflexão, também nos convida à vivência, porque no final é a vivência. Então, a oficina aqui representa a experiência, a oportunidade de trabalho. Aí vocês podem falar, puxa, mas eu ainda sou muito pequena, não tenho nada para fazer no centro espírita. Não tem nada? Aquilo que nós falamos no começo. Lembre-se que ao entrar lá, a sua vibração, o seu pensamento faz diferença. A sua mente faz diferença. E a forma verdadeira de nós usarmos a nossa mente, de nos conectarmos a Deus, é através dessa mente-coração, né? Então, a Santa Teresa d'Ávila lá, né, falava que a oração, por exemplo, é o caminho de nós nos tornarmos amigos de Deus. Vejam só, amigos de Deus através dessa oração. O que é essa oração? Ela é um ritual? Ela é uma repetição simplesmente daquelas palavras que nós conhecemos? Não, ela é a nossa conversa íntima com Deus. Não tem nada, não tem problema nenhum se a gente fizer as repetições, se a gente falar aquelas preces que a gente conhece, isso não é nenhum problema, desde que o nosso coração, a nossa mente estejam conectadas com essas palavras. Então, qual o seu trabalho numa casa espírita? É de se lembrar da responsabilidade que você tem de ser também um foco de luz. Esse foco pode ser pequeno, não importa, desde
desde que a gente não esteja sintonizando com as forças negativas, com as sombras. Então, muitas vezes, né, nesse questionamento, e aqui como nós estamos falando até do centro de Umbanda, às vezes as pessoas ainda estão muito ligadas a determinados rituais, né? Mas não tem problema também esses rituais. Esses rituais, às vezes, vou lá acender uma vela para orar. Eu não preciso da vela, o espírito não precisa da vela, mas de repente o fato de eu ficar olhando para a vela faz com que a minha mente concentre naquele momento de oração. Então ela serve como um apoio pedagógico, mas é secundário, porque o essencial é justamente isso, essa pureza íntima, é a moralidade, né? Então essas práticas culturais, essas tradições, simbolismos, eles são respeitáveis, desde que eles não se tornem prisões psicológicas, tipo assim, eu não trouxe meu santinho favorito, então não posso orar, o que eu vou fazer? Não, o santinho vai estar lá, vai estar te ouvindo, se você falar com o coração. A vela, você não precisa do recurso da vela, ou outros recursos, lembrando sempre dessa sintonia mental. Então, nós não precisamos, à medida que nós vamos nos elevando, à medida que nós vamos tendo esse conhecimento, nós vamos saindo desses processos que, inclusive, são muito tristes para nós, mesmo após o desencarne, porque nós vemos, como o João estava aqui nos falando, né, que nós vemos no capítulo, o processo e a dificuldade que é desses espíritos que ainda se creem dependentes e que é para eles necessário essa vampirização energética e essas práticas inferiores. Então, eles ficam presos ao que seriam essas oferendas, a esses condicionamentos mental, emocional, vibração inferior, e essa dependência, como nos explica, a gente vê no capítulo, ela não é muito diferente de um vício da matéria, porque como a gente sabe que existe uma troca, que nós somos energia, então existe essa troca de energia, como nós estamos falando, né? O nosso pensamento, a nossa sintonia, ela vai ajudar, né, num trabalho todo que vai ser realizado para o bem ou não, dependendo de como nós estamos nos conectando. Mas existe essa troca. E existem espíritos que se creem que como eles ainda querem viver muito na materialidade, ou acham muito necessário aquilo que eles estavam acostumados na materialidade, que eles necessitam dessas oferendas, que eles necessitam, então, de determinadas pessoas para poderem, de uma certa forma, vamos dizer assim, aspirar a energia, né? Nós lembramos no livro de André Luiz, num momento em que eles vão até visitar um matadouro e que eles veem espíritos de um grau assim mais dependente, vamos dizer, mais materializado, que ficam lá para se alimentar dos fluidos vitais, né, daqueles animais que foram acabaram apenas de ser morto. Então, o mentor explica para André Luiz, né, que existe dentro ainda aquele fluido vital, né, que é o que nos mantém aqui, né? Nós temos esse fluido vital, e logo no momento da morte, né, nesse caso da morte do animal, eles conseguem ainda aspirar essa energia para sentir mais a materialidade. Então, é muito triste quando nós ainda nos colocamos nessas faixas, né? Nessa sintonia com esses espíritos, nos lembrando sempre, como o João bem colocou aqui, essa energia toda existe ao nosso redor, mas existem energias variadas, né? Existem as energias que são aquelas sublimes, que
bem ocasionalmente nós conseguimos assim conectar quando esses espíritos querem muito estar conosco e nós também queremos muito estar com eles, né? Até no momento desse em que nós estamos numa frequência da casa espírita, existe aqueles que são os medianos, mas que também já estão aspirando pelo bem, que querem também fazer alguma coisa para se melhorarem, auxiliar, como no caso desses espíritos que a irmã emerenciana envia para poder estar lá dando assistência àquelas pessoas que estão necessitadas, mas existem também entre esses outros que querem nos levar a nos entregarmos às paixões, à materialidade, para que eles possam aspirar essa energia que agora lhes fazem falta pelo fato de não terem mais o corpo físico. E como é que a gente faz para evitar tudo isso ou para sintonizar com o bem? João, fala para a gente da vontade. O instrumento de progresso que nós temos, o principal instrumento da nossa evolução é a vontade. Tanto Emmanuel como Joana de Ângeles falam que a vontade é a força diretora da mente, porque a vontade governa a emoção, organiza o impulso, disciplina os hábitos e torna possível a reforma íntima. Sem vontade, o conhecimento permanece parado, inerte, sem transformar-se em ação. Então, a gente está aprendendo, a gente vai ao centro espírita, estuda, lê, mas se não tem a vontade de colocar em prática no nosso dia a dia tudo que aprendemos, o progresso é muito lento ou é quase não existente, porque a vontade é o motor da mudança. Mas muito importante, vontade não é desejo, é decisão. Ela exige força interior, exige disciplina, exige autodeterminação. Às vezes a gente quer atingir coisas que nos parecem impossíveis e a gente desanima. Então, a receita são pequenas metas diárias, é a vigilância dos pensamentos, é persistência nos esforços escolhidos e a capacidade de superar as recaídas, porque nós não somos perfeitos, nós vamos cometer erros, nós vamos ter recaídas, vamos falhar nas nossas tentativas, mas as recaídas são exercícios práticos de fortalecimento da vontade. É importante lembrar que a evolução espiritual é voluntária. Ninguém pode evoluir por nós. É um caminho individual. Nós crescemos, aprendemos em grupo, mas a evolução espiritual é individual. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 11, Onda Mental, ele nos fala que a vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, a gente precisa aprender a usar a nossa vontade, porque vontade todos temos, muitas vezes para coisas que não são construtivas, para ajudar no nosso crescimento. E Emmanuel nos fala, no livro Momentos de Paz, no capítulo 13, ele nos faz uma comparação muito interessante aqui. Ele fala: se não acreditas no poder da própria vontade, observa um barco em movimento. Não é o vento que lhe assegura a direção, e sim o critério do remador. Ou seja, nós direcionamos a nossa vontade para onde desejamos. A nossa necessidade de progredir e de utilizar a nossa vontade para os caminhos do bem, para os caminhos do aprendizado, os caminhos da evolução. E falando em caminhos do bem, ela nos lembra que o bem, a irmã emerenciana, que o bem não se impõe. O bem não utiliza os métodos do mal. O bem não age com violência,
com agressividade ou com imposição. Então, quando a gente está utilizando a nossa vontade para a nossa evolução, nós não vamos agir com violência, nós não vamos ser agressivos ou impor as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas crenças. Porque a terapia espiritual opera com energias sutis, delicadas e elevadas, mas são profundamente transformadoras. Então, a calma e a mansidão é força, e a caridade é poder. As energias superiores equilibram, serenam, esclarecem e libertam. Elas não combatem o mal com o mesmo tipo de vibração, porque isso apenas perpetuaria a desordem. O bem transforma pelo exemplo, pela luz, pela vontade, pela verdade. Como dizia Francisco de Assis, pratique o evangelho e, se precisar, use palavras. É o exemplo, é o bem que se transforma pelo exemplo. Como nos recorda o evangelho, bem-aventurados os mansos, pois apenas os mansos têm força moral para transformar realidades sem violência. A gente tem o exemplo de Gandhi, que sem violência libertou um país com um trabalho incessante. Esse seria o que a gente teria para falar aqui. Ju, algum comentário aqui? O que é interessante, né, que quando a gente pensa assim, ia ser tão bom, né, dentro do nosso entendimento espiritual, ainda se a gente pudesse dar uma crença para uma pessoa por decreto, né? Então a gente vê que a gente tem os filhos, os irmãos, os pais, às vezes que não querem nem saber, não querem saber de espiritualidade. Você pega aquelas criancinhas desde pequeno, vai lá e fala, não, é decreto, você vai ter essa espiritualidade. Não tem jeito. Então é por isso que não adianta essa violência, não adianta essa insistência. Às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente quer levar para a casa espírita, para o centro, e fala, mas é tão bom lá, mas é bom para a gente, porque você entra naquela sintonia, você se abre para receber aquelas, né, esses benefícios que nos são ofertados lá, mas tem pessoas que vão fechadas, elas não, ainda precisam de tempo para amadurecer. Não adianta eu botar a sementinha na terra hoje e falar para ela, cresce que eu quero te ver, orquídea, amanhã. Não cresce, não tem jeito. Tudo tem o tempo, mas aí a gente pode perguntar, né? Por que essa evolução espiritual é tão lenta? Gente, por que é tão lenta? A resposta triste é o seguinte, é por nossa causa. Porque nós ainda trazemos hábitos, né? Aqueles hábitos, aqueles condicionamentos profundos, do que a gente tinha entendimento, daquela prisão na matéria, dos preconceitos, né? Os preconceitos de raça, os preconceitos de religião, os preconceitos de nação. E isso tudo nós temos que ver que, à medida que nós vamos compreendendo, né, a imortalidade do espírito, nós vamos nos libertando, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E isso eu gosto sempre de lembrar para todo mundo. Não adianta, não vai ser por decreto, tipo, hoje, resolução de ano novo, vou acordar uma pessoa nova, só se você mudar a cor do cabelo, né? Mesmo assim vai ser externo, não vai ser interno. E aqui nós estamos falando de mudanças internas, né? E isso tudo requer aquilo que às vezes a gente tem menos ainda, paciência. Eu falo, não, eu quero ser bom, eu sei que ser bom é bom, paciência. Gente, eu há pouco tempo estava ouvindo a vida de Teresa d'Ávila, né, de Santa Teresa. E me fez tão bem ouvir a vida de Santa Teresa, porque a gente sempre escuta falar de Santa Teresa, que é aquela, né, que foi uma freira carmelista, uma mística, uma escritora, reformadora lá do convento da Ordem do Carmo, e que, inclusive, foi chamada de doutora da Igreja em 1970, a primeira mulher a receber esse título por causa da sua sabedoria espiritual, da sua influência doutoradora. E aí eu fui lá escutar a vida de Santa Teresa, e aí a gente olha e fala, mas Santa Teresa
É outra categoria, né? Não dá para eu me comparar com Santa Teresa. Aí fala que desde pequenininha, vou contar muito rapidamente para vocês, que desde pequena ela tinha assim essa inclinação religiosa. Mas ela foi crescendo, entrou na adolescência e começou a se notar como mulher, inclusive uma mulher que é, conforme eles falam, uma mulher bastante bela. E começou, ela vinha de uma família proeminente lá de Ávila, então ela tinha acesso a essas festas, né, aos encontros com os outros jovens e tudo. E ela começou a ficar meio fascinada por essa outra vida, por esse outro lado da vida, sem deixar o lado que a aproximava de Jesus, mas já com uma tendência, uma inclinação também para a vida da materialidade. Até que, com 19 anos, ela tem uma doença muito grave, e foi um momento assim, né? De às vezes o céu tem que interferir através de ações que vão nos dar assim aquele tapa na cara, né? Aquela despertada, né? Tipo, acorda, agora fica aí deitado na cama e aprende. E aí, quando ela conseguiu se recuperar de algo que era até miraculoso ela se recuperar, ela decidiu ir para o convento. Mas aí ela foi para o convento, e aí você pensa o quê? Que imediatamente ela falou, não vou pensar mais que eu sou jovem e que tem essa vida social e o interesse lá pelos meninos, aquela coisa. Não. Então diz, né, conforme esse biógrafo da vida de Santa Teresa narra, que ela teve que grande parte da sua vida lutar com essa pendência que também lhe dava vontade de seguir uma vida que a gente não vai falar que é uma vida mundana, uma vida errada, mas ela tinha feito uma escolha, ela tinha feito um compromisso. Veja só o compromisso dela, e até se torna a primeira doutora da igreja. Então, ela tinha um caminho que não era aquele caminho de repente, encontrar alguém, se casar e seguir assim, que ela ia viver uma vida meio religiosa. Mas aí ela chega no convento também e tem que lidar com essas inclinações, com essas contradições. E o convento é todo assim, era como diz que fosse uma festa social. Aí que ela vem e transforma tudo isso, né? Então, vejam, gente, mesmo essas pessoas, esses grandes vultos que nós olhamos e falamos, não, mas para eles foi fácil, porque a gente já vê só o produto final. Mas aí, então eu fiquei contente de saber, puxa, Teresa Dávila tinha as suas questões, tinha as suas contradições. Nós temos as nossas questões, as nossas contradições, mas a gente tem que saber que isso vai ser transformado na realidade no dia a dia, no esforço pessoal. É por isso que Kardec fala lá no capítulo 17 de Em Quarto, né? Que reconhece o verdadeiro espírita para a sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas inclinações más. Então, ele fala, tem uns que se limitam que ele fica naquele horizonte limitado, mas tem outros que falam, não, eu sei que tem algo melhor, mas eu tenho que manter o quê? O ideal, a vontade firme. Então, dizer, sim, eu aceito, eu tenho as contradições, eu tenho ainda aquelas inclinações que se referem a esses meus atavismos de passado. Mas agora eu quero ser melhor. Então, é isso, esse progresso, né? Até como o capítulo fala, uma nova luz para a razão, ele é feito de forma racional, de entender que a gente não vai fazer essa mudança simplesmente porque a gente decidiu agora, não, eu agora quero ser que nem Joana de Ângeles. Não vai dar. Joana de Ângeles levou não sei quantas encarnações para ser Joana de Ângeles. Nós também vamos levar provavelmente muito mais, porque ela foi por um caminho mais reto, foi e aproveitou essas encarnações. A gente descuidou um pouco, mas o nosso futuro é uma fatalidade. O nosso futuro é de nos tornarmos espíritos aperfeiçoados, a modelo e semelhança de Deus. Então,
nos lembrando, né, Teresa de Ávila, ela falava o seguinte: não te perturbe, não te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então é o que nós precisamos, nos lembrar que para nós só Deus basta, porque nós somos o fruto desse sopro divino, desse amor divino. Então, com todas as questões, com todas as dificuldades, vamos nos lembrar da nossa responsabilidade agora como espíritos imortais. Vamos cada vez mais procurar a sintonia com o bem, cada vez mais procurar nos lembrar dessa figura paterna, materna de Deus, que nos abraça e que nos oferece as oportunidades que são necessárias para o nosso aprendizado. Às vezes não vem da forma como a gente quer, porque às vezes a gente precisa, como Teresa d'Ávila, ficar, levar um susto, refletir, ficar lá para poder despertar a paciência, para poder realizar o que é verdadeiramente bom e duradouro em nossa vida de espírito imortal. Então, vamos lembrar que quando nós temos Deus, nada nos falta, só Deus nos basta. E nós não precisamos de mais nada do que o amor. E o amor de Deus é o que nos proporciona a possibilidade de termos espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, como Divaldo Pereira Franco, que trouxeram para nós, que materializaram para nós esses conhecimentos, esse entendimento, e nos lembrarmos também dos nossos irmãos que se encontram nessas faixas ainda de espíritos com esses desvios mentais, psicológicos, e que precisam não do nosso julgamento, mas do nosso amor, da nossa tolerância, da mesma forma que nós ainda precisamos do amor e da tolerância de Deus. Então, ficamos aqui. Os outros assuntos do capítulo vão ser tratados na semana que vem pela nossa querida Eulália, assuntos interessantíssimos, muito importantes para o nosso conhecimento e entendimento também, e agradecemos a presença de todos vocês que estão conosco e que já nos acompanham já há tanto tempo nesse estudo e começamos a realizar graças a Sueli Caldas Silva. Estão perguntando onde é que você ouviu essa história de Santa Teresa de Ávila. Ai, gente, eu vi no YouTube, eu fui lá escutar a vida de Santa Teresa de Ávila e fiquei impressionadíssima, né? Porque a gente só escuta isso, a gente escuta só a parte do que ela fez, de ser doutora, dos livros que ela escreveu, da sua influência, de um espírito extremamente nobre, que, se eu não estou enganada, Gi me corrige, Divaldo recebia mensagem delas através de intermediário, porque até para ela dar mensagem direta ainda era difícil até para o próprio Divaldo, dado o grau desse espírito grandioso. E aí, quando eu falei, meu Deus, porque eu quis saber o que tornou essa pessoa santa, apesar de que a gente tem esse produto todo, os livros, aí eu vi, né, ela ter essa contradição, ela ter essas tendências, ela lutar contra isso. Por quê? Porque é aquilo que a gente faz, gente. De repente, a gente tem vontade de ir por um caminho, ir por uma inclinação, mas a gente sabe que esse caminho não é bom, que nem o Paulo de Tarso falava. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, não me convém. Então, ela, para mim, então, como exemplo, ela teve essa firmeza de caráter, de saber o que era melhor para ela, mas não que ela não tenha passado pelas suas dificuldades, né, pelas suas contradições, lutando com essas bestas, né, como fala, interiores que a gente tem, que não são mais na arena do circo, mas é na arena de nós mesmos. Então, eu achei muito interessante e quis compartilhar, porque é justamente o nosso processo agora. Também vamos estar diariamente na vigilância, na paciência e de acreditar em nós, porque, olha, nós já fizemos um longo caminho, né? Se a gente olhar para trás,
não era bom. Agora a gente está melhorzinho, então vai ser melhor ainda, né? Você ia falar alguma coisa, Gi? Eu só queria mencionar, Ju, que Amália Domingos Soler, no livro Perdoa-te, através do Espírito Íris, vai dizendo, vai dando dicas assim que talvez Santa Teresa teria sido a reencarnação de Maria de Magdala, né? Então a gente observa que realmente a natureza não dá saltos. Nós vamos evoluindo através das reencarnações, né? Através de muito esforço, muita renúncia, muito sacrifício. E tem uma mensagem no livro novo do Divaldo, que a gente estava conversando, chamado Psicografia de Joana, né? Renúncia e abnegação, se eu não me engano. Essa é a mensagem. Que ela vai trazer justamente isso que você falou, Ju, que tudo, na verdade, faz com que a gente seja convidado a voltar para Deus. Né? Deus é e basta, né? Dizia Clara de Assis. Muito lindos os aprofundamentos de vocês, viu? Obrigada. Obrigado vocês. Tem um comentário aqui dizendo que a Sandra Borba fala bastante sobre Santa Teresa de Ávila, né? E que tem até você consegue achar no YouTube uma live dela falando sobre Santa Teresa de Ávila, da Sandra Borba. No lar do Sei que... Oi? No Evangelho no Lar do Sei que eles fazem aos domingos, quer dizer, todos os dias, mas aos domingos com esses convidados. Ok. Então, gostaríamos então de agradecer a todos pela participação, agradecer a Ju e a Gi por abrilhantar o nosso estudo, que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, e que possamos estar aqui de volta na próxima semana para a segunda parte do estudo desse capítulo 9, onde a Ju mencionou a Eulália, mas é importante dizer que vai ser a Eulália e o Lincoln que vão estar aqui aprofundando mais a segunda parte desse capítulo, com a nossa querida Gi como host. Então, fica aí o convite para a próxima semana estarmos todos juntos, tá bom? Até lá, então. Obrigado.